Querida igreja, paz do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor para sempre. Estamos gratos a Deus, irmãos, por esta noite feliz, estarmos nesse santo lugar, reunidos para juntos aqui enaltecermos, adorarmos o nome do Senhor Jesus, neste que é o último culto da reunião das irmãs neste ano. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu pensava nesse último culto não como simplesmente uma informação, é o último culto, mas sim como uma admiração, dizendo, é o último culto. E nós, com certeza, irmãos, podemos dizer que o Senhor, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. As boas mãos do Senhor têm nos auxiliado, aleluia. É por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui nesta noite, que nós chegamos aqui nesta noite. Final de ano, final que muitas empresas param para fazer os seus balanços, para ver como foi o ano, como terminou o ano. E assim eu olho para a minha vida, irmãos, para este ano, e faço este balanço em minha vida. E a conclusão que eu chego em minha vida, e creio que esta é a conclusão que você chega também, é que nós só temos motivo para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Creio que por várias adversidades este ano, você passou, nós passamos. Mas eu gosto dessa expressão, passamos. Se eu estou dizendo que nós passamos, é porque aqui nós chegamos. Aqui nós estamos. E cantando aqui, adorando a Deus. Dizendo que nós vamos louvar ao Senhor. Independente das circunstâncias, nós estaremos exaltando o nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez agradecer ao meu pastor, a Rosana, a todos os obreiros, irmãos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero convidar os irmãos para nós lermos um versículo bastante conhecido da palavra do Senhor Jesus, talvez um dos mais conhecidos, que está na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Esse versículo, na minha versão, ele traz um tema como um cântico de vitória. E é assim que nós chegamos aqui nesta noite, cantando vitória, exaltando o nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 31, eu estarei lendo, os irmãos que ainda não abriu a Bíblia, já está exposto no telão, mas acredito também que se trata de um versículo que todos, praticamente todos, já sabem de cor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, lendo esse texto, dessa pergunta interessante, esse pequeno versículo, Paulo faz aqui duas perguntas. Que diremos, pois, a estas coisas? Segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero tomar por base esse pensamento nesta noite, essa segunda expressão do versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro pensamento, observar o condicional que traz do versículo se Deus é. Se Deus é por nós, muda tudo. Se Deus está conosco, muda tudo. Se temos a convicção de que o Senhor está conosco na nossa jornada, a nossa jornada com certeza, irmãos, vai ser uma jornada de cântico, de vitória mesmo, de alegria, independente das circunstâncias, como acabamos de cantar. Independente do momento, tendo essa convicção de que Deus é por nós, a nossa vida, ela será uma vida de júbilo ao Senhor. Quando eu olho para a expressão do apóstolo dizendo, Deus é por nós, a expressão Deus é por nós não significa que nós não passaremos por adversidades. Não significa que nós não passaremos por problemas. Pois no decorrer dos versículos, Paulo mesmo vai dizer, no versículo de número 35, que nós poderemos passar por tribulação. Então teremos tribulação, teremos angústia, teremos perseguição, teremos fome, teremos nudez, perigo, espada. São situações que nós poderemos enfrentar na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas ele introduz o versículo dizendo, se Deus é por nós, quem será contra? Ele está mostrando que não é que não vai se levantar, adversários vão se levantar, situações negativas vão se levantar. Mas o apóstolo está nos lembrando, está me lembrando e te lembrando que, ainda que todas estas coisas se levantam, Deus
nos fará triunfar em todas elas. Deus nos dará vitória em todas elas. E ele vai concluir isso dizendo, no versículo de número 37 desse mesmo capítulo, ele vai dizer, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, em todas essas coisas. Que todas essas coisas são essas coisas que nós já lemos no versículo de número 35. Você pode ter chegado aqui nesta noite passando por tribulação. Você pode ter entrado aqui nesta noite passando situações de angústia na sua vida, de perseguição, de fome, eu não sei qual é a tua situação. Mas o Espírito Santo do Senhor alegra a nossa alma aqui nesta noite, dizendo que podemos até estar atravessando por isso, mas em toda esta situação, nós somos mais do que vencedores. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É uma verdade que se mostra, irmão, continuamente nas páginas da Bíblia Sagrada. A verdade é que Deus, Ele é mais do que adequado para cada situação, para cada momento que você passa. Deus tem uma resposta para nós. Nós lemos e conhecemos texto na Bíblia, a exemplo de Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível. E nós nos alegramos disso, porque para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Agora, quando nós unimos com o Senhor, e que Paulo está dizendo, se Deus é por nós, Ele está colocando eu e Deus, Deus e eu. Se Deus é por nós, Ele está colocando você juntamente com o Senhor, Ele está colocando o Senhor juntamente com você. Aí Ele está dizendo, irmãos, quando nós lembramos que para Deus nada é impossível, a Bíblia vai nos lembrar que estando nós no Senhor, para nós também, nada será impossível. O próprio Jesus nos ensina isso, dizendo que tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. E eu me alegro nisso, irmãos. Eu me alegro nisso, na palavra do Senhor. Nessa possibilidade. Porque talvez chegamos em momentos tão difíceis, somos tentados, nossos pensamentos, nossa mente. E o adversário muitas vezes dizendo, e agora eu quero ver como que você vai sair dessa situação. Você já entrou, como é que você vai sair? Irmãos, nós continuamos olhando para o Senhor, Deus dos céus, que para o Senhor, nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Aleluia, isso enche o meu coração. Não existem situações impossíveis com Ele. Guarde isso, não existem situações impossíveis com o Senhor. Não há apuros desesperados, as situações às vezes querem nos fazer desesperar. Mas quando nós estamos com o Senhor, a única as irmãs cantam diz que quando eu estou juntinho dEle, quando eu estou pertinho dEle, irmãos, quando eu estou pertinho do Senhor, eu tenho calma. Quando eu estou pertinho do Senhor, o meu coração tem paz. Quando eu estou juntinho dEle, eu sinto as mãos dEle tocando e dizendo, acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Não há apuro desesperados para quem está com o Senhor. A tua situação não é desesperadora, o teu momento não é desesperador. Ainda que haja enfermidade, não é desesperadora. Nada está perdido com o Senhor. Eu quero aqui nesta noite lembrar, irmão, pensar com os irmãos algumas situações em que Deus, o nosso Deus, Ele operou poderosamente, como está operando aqui nesta noite. No texto que nós lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero te lembrar que nesta noite, pela palavra do Senhor e a mim mesmo, porque às vezes, muitas vezes, nós estamos cercados de pessoas e nós nos sentimos sozinhos. Estamos cercados de pessoas e nos sentimos só. Quantas vezes se espera uma palavra de um lado, de outro, e essa palavra não vem? Mas eu quero dizer nesta noite, o que nós precisamos entender e ter certeza é que o Senhor, Ele está conosco, irmãos. Nós precisamos entender isso, que em toda situação, o que eu preciso é ter o Senhor juntinho de mim. E eu preciso estar juntinho do meu Senhor. A primeira situação a observar, são palavras, são textos muito conhecidos, em Juízes capítulo de número 6, uma situação aparente de desespero, irmãos, porque ali o povo de Deus, os israelitas, estavam cercados por situações adversas,
estavam plantando, diz a Bíblia que os inimigos vinham e destruíam todas as suas plantações. Levavam os seus gados, suas ovelhas, vinham os midianitas e levavam tudo isso embora. A Bíblia diz que, no meio dessa situação aparente de desespero, eu estou dizendo aparente, irmãos, porque existem situações que nós não olharmos para o Senhor, nós ficamos desesperados mesmo. Mas por mais difícil que seja a situação, e nós vamos passar por isso, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele prometeu também estar conosco até a consumação dos séculos. Para que você nesta noite que chegou aqui, ainda que esteja em uma situação desesperadora, eu quero dizer que é uma situação aparente, porque nesta noite o Senhor nosso Deus já está falando ao teu coração, dizendo: descansa, tranquiliza a tua alma, louvado seja Deus. Os midianitas vinham, os amalequitas vinham, os dos orientes vinham para saquear, mas a Bíblia diz que Gideão, ele vai no lagar malhar trigo. Ele está reservando, ele está guardando o pouco que havia sobrado e ele está ali trabalhando nesses grãos. Possivelmente guardando o que estava restando da colheita. E ao mesmo tempo fugindo dos olhos do inimigo, porque o inimigo, por certo, não iria procurá-lo ali. Mas estando ele escondido, eu acho lindo isso, irmãos. Estando Gideão em um lugar escondido, malhando o seu trigo ali naquele lagar. Quem sabe pensando consigo aqui, eu vou guardar, reservar esses últimos grãos que eu tenho, porque aqui o inimigo não vai me encontrar. Mas o olhar de Deus, que vê todas as coisas, estava vendo Gideão onde ele estava. O olhar de Deus que sonda todas as coisas, estava entendendo exatamente a situação que Gideão estava. E eu quero dizer a você nesta noite, meu irmão, minha irmã, o olhar de Deus está olhando no fundo da tua alma. Naquele lugar onde você diz: eu não contei isso para ninguém, não falei disso para ninguém, mas o Senhor está olhando lá. Oh, aleluia! Para trazer resposta confortadora e consoladora ao teu coração. O que eu acho lindo são essas expressões de vitória. Gideão está ali só, malhando trigo, e Deus vai ao encontro dele, o Senhor vai ao encontro dele. E quando o Senhor chega ali na pessoa daquele anjo, aquela mensagem tão conhecida: o Senhor é contigo, varão valoroso, Deus é contigo. Olha, irmãos, como que a situação desesperadora, às vezes, se nós não tivermos com os nossos olhos fitos em Deus, a situação de desespero, ela tende a nos fazer tirar o foco. Ela traz um certo esfriamento. Gideão, diante daquela situação, o anjo chega e traz essa mensagem a ele, dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Irmãos, você quer uma mensagem melhor do que essa que o anjo trouxe, dizendo: o Senhor é contigo? Para levantar o ânimo de alguém, para levantar o estado de alguém, o Senhor é contigo. E foi essa mensagem que o anjo trouxe, dizendo: o Senhor é contigo. Mas veja a expressão de Gideão. Quando Gideão ouve essa mensagem, ele questiona o anjo, dizendo: espera aí, a mensagem diz que o Senhor é comigo, mas se o Senhor é comigo, olha aí, irmãos, se o Senhor é conosco, por que essa situação difícil está acontecendo comigo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por esta aflição tão grande? Se o Senhor de fato é comigo, por que eu estou atravessando por este momento na minha vida? Quem sabe muito de nós já temos indagado assim: o Senhor é comigo, mas por que isso? Por que aquilo? Mas o anjo vai trazer uma mensagem para ele dizendo: levanta. Gideão vai dizer o que foi feito daquilo que foi prometido e dito aos nossos pais, que o Senhor tirou do Egito com mãos fortes. Gideão vai ficar lembrando das experiências do pai, e parece que eu vejo o Senhor olhando para Gideão, dizendo: Gideão, você está vivendo da experiência dos seus pais, e eu quero que você viva uma experiência comigo. Eu quero que você mesmo tenha uma experiência real comigo. Gideão pensando nas experiências dos pais, e o anjo disse: vem cá, porque o Senhor vai te levantar.
o Senhor vai te usar, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquela mensagem linda, que o Senhor diz, é contigo, Deus vai te levantar para você livrar o teu povo da mão dos midianitas. Gideão se levanta e prepara um grande exército, dizendo, é com esse exército que eu vou. Porque nós queremos buscar facilidades. Ele conta um exército numeroso, 32 mil homens armados, o que ele tinha. E ele se prepara para essa batalha. Olha que coisa interessante, mas o Senhor se levanta e vem a Gideão, dizendo, Gideão, não tem muita gente contigo. Vamos colocar este povo à prova. A primeira prova vem. 22 mil são reprovados. Restam 10. Gideão olha para o seu exército e diz, Senhor, agora com esses 10 selecionados, com esse grupo seleto, é com esse grupo que eu vou à peleja. E eu penso, Gideão preparando as suas armas e se levantando para ir para a peleja. O Senhor diz, Gideão, onde é que você está indo com tanta pressa? Senhor, eu vou pelejar, o exército aqui. O Senhor diz, não, Gideão, tem muita gente ainda. Mas, Senhor, era 32, só ficou 10. O Senhor diz, tem muita gente, Gideão. E olha a mensagem que Deus vai trazer para Gideão. Gideão, eu até poderia, estou parafraseando aqui, eu até poderia dar vitória com o 32. Porque para Deus não tem diferença. Mas o Senhor disse, se eu der vitória com os 32 mil, o povo vai achar que eles venceram por causa da força do braço deles. E eu quero que eles entendam que eu sou Deus na vida deles. Aleluia. O Senhor quer que nós entendamos que Ele é Deus na nossa vida. Que a minha vitória não está na força do meu braço, não está na minha capacidade, ela vem do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que o cavalo até pode preparar para a guerra, mas a vitória, ela vem de Deus. Quantos estão dizendo, eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. Passei muitas noites acordada para chegar onde eu cheguei. Mas não vê, não lembra que foi a mão poderosa de Deus. Estou onde estou, porque a boa mão do Senhor, aleluia, me guardou. Ela te guardou. Foi Deus. Gideão, vamos fazer o seguinte, mais uma prova. Leve esse povo para a beira do rio, faça uma prova com o povo. Você conhece a história. Mais uma prova, 9.700. Aí você diz, 9.700 para a guerra? Não, 9.700 reprovados. E sobra 300. E o Senhor diz, é com esse 300 que eu vou te dar a vitória. Irmãos, olha que coisa linda. Porque na preparação de Deus, no diálogo de Deus com Gideão, Gideão começa a argumentar dizendo, Senhor, eu não sei como que vai ser isso. Está no capítulo 6, versículo 15, de Juízes. Ele diz, Senhor, como que vai ser isso? Como que eu vou livrar? Ele diz, a minha família é uma família pobre. Eu sou o menor da casa. Sabe o que ele está querendo dizer a Deus? Ele está dizendo, Senhor, como é que eu vou vencer? Com que livrarei a Israel? Com que? A minha família é mais pobre. Eu, menor da casa. Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar armamento pesado. Ele está dizendo, eu não tenho influência. Eu sou o menor. Eu não tenho um bom nome. Mas o Senhor está dizendo a ele, calma, Gideão. Você não precisa de dinheiro para vencer esta guerra, porque eu darei essa batalha, eu darei essa vitória para você. Você não precisa ter um bom nome. Você só precisa acreditar no meu nome. Você não precisa ter influência, mas ser influenciado pelo poder de Deus. E a vitória virá. A resposta do Senhor, Ele dá no versículo 16, quando Gideão pergunta com o quê? Versículo 16, o Senhor responde para ele, por gentileza, minha irmã, ali. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Qual a razão da vitória? A presença de Deus. Como que Gideão venceria? Porque o Senhor estaria com ele. Como é que você vai vencer? Porque o Senhor, Ele está contigo. Bendito seja Deus. Dá uma olhadinha para os dias anteriores, desse ano mesmo, não precisa ir longe não, desse ano mesmo, dá uma olhadinha. E muitos diriam, não era para estar aqui, não mesmo.
Mas quando estava lá embaixo, a mão poderosa do Senhor te pegou, te levantou, te pôs de pé. Oh, e olha nós aqui, irmãos. Olha nós aqui. Aleluia. Qual a razão disso? O Senhor. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso essa noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gideão, aleluia, venceu. Gideão venceu. A segunda situação que eu quero pensar, irmãos. Com Gideão, o Senhor descarta o exército de 32 mil e a vitória vem com 300. Parecia algo, do ponto de vista humano, impossível de acontecer. Mas é assim que Deus trabalha. E é assim que o Senhor vai. 1 Samuel capítulo 14, segunda situação em que Deus ele opera uma grande vitória em favor de seu povo. É quando tudo parece desfavorável, irmãos. É quando muitas vezes nós olhamos, nós falamos, eu não sei de onde virá. Como o salmista olhava dizendo, eu elevo os olhos para os montes, de onde é que vem o socorro? Parece que ele lembra dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 2 Samuel vai nos falar de Jonatas, filho de Saul. Mais uma vez o povo cercado, dessa feita pelos filisteus. E Jonatas aqui vai ter uma estratégia. Interessante esse ponto, irmãos. 1 Samuel 14, do versículo 6 ao versículo 12, você vai ver isso. Ele tem uma estratégia interessante. E por que estratégia? Para nós entendermos que quando nós estamos com o Senhor está conosco, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos orientando, e nós vamos recebendo aquilo que o Senhor vai nos dizendo, e nós vamos fazendo segundo a vontade dEle, as portas vão se abrindo, o nome dEle vai sendo glorificado, e nós louvamos o eterno nome do Senhor. O povo cercado, Jonatas pega o seu moço, entenda isso, só Jonatas e o seu moço. E Jonatas diz, vamos ao arraial dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os inimigos. Quem eram os filisteus? Os adversários que estavam cercando Israel. Jonatas se levanta, pega o seu moço, e ele diz, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos filisteus. A estratégia dele foi a seguinte, nós vamos, eu e o moço, vamos lá. Quando nós estivermos chegando perto da guarnição dos filisteus, se eles nos virem, e gritarem nós e disserem para nós, parem aí, nós vamos entender que nós estamos em situação difícil, nós somos descobertos. Mas se eles disserem assim, olha, subam até nós, se juntem a nós, ele diz, nós vamos entender, Jonatas diz, vamos entender que o Senhor entregou os inimigos na nossa mão. E essa estratégia eles vão, os dois, quando chega perto da guarnição, os filisteus os avistam, e diz a eles, sube cá, vem para cá, para perto de nós, se ajuntem a nós. Gideão, ele sobe e diz para o seu moço, eu entendo que o Senhor está dando os inimigos na nossa mão. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é a forma como o Senhor, nosso Deus, Ele age, é a forma como o Senhor, nosso Deus, Ele trabalha. No versículo seguinte, Jonatas está subindo, somente ele e o seu moço. Eu quero dizer isso para você nesta noite, porque talvez você está sentindo sozinho na jornada, na caminhada, dizendo, não sei se eu vou conseguir chegar. Deus está dizendo ao teu coração, você não está só, porque eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Somente os dois, contra um exército. Mas Jonas vai falar uma palavra muito interessante, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, vamos nós dois, porque para o Senhor nosso Deus, não tem diferença alguma o Senhor nos livrar com muitos ou com poucos. Olha, para o Senhor não tem diferença, irmãos. Como é que o Senhor trabalha? Nós olhamos para nós e o Senhor não tem jeito. Disse, pois, Jonas ao moço que levava as armas, vem, passemos a guarnição desse incircunciso, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O Espírito Santo de Deus nos lembra aqui, irmãos, que o importante para nós é o Senhor estar conosco. Porque quem vai dar vitória é o Senhor.
Lá um exército de 32, ficou 300. Quem foi que deu a vitória? O Senhor. Aqui eles sobem, eles estão em 2. Quem é que vai dar a vitória? O Senhor. Talvez você chegou aqui e dizendo, mas não estou nem 2, é só eu. Quem é que vai te dar a vitória? O Senhor. Aleluia. Ele não mudou, irmãos. Irmãs, o Senhor não mudou. Você pode, pela fé, encostar a tua cabecinha no ombro do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu cheguei. Você pode, pela fé, encostar a tua cabeça no ombro do Senhor e dizer, Senhor, só o Senhor e eu, sabe como que eu cheguei aqui nesta noite? O Senhor vai dizer a verdade, quanta luta, quanta aflição, mas como diz o texto do Apocalipse, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Irmãos, estamos aqui nesta noite, é para cantar vitória mesmo, é para levantar as mãos e exaltar o Rei dos Reis, aleluia, e Senhor dos Senhores, aleluia. Aí eu exalto, irmãos, aleluia, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, aleluia, falar ao meu coração e trabalhar em vidas aqui nesta noite. Você não está só, você não está só, aleluia, Deus está te vendo. O pastor já disse aqui nesta noite, às vezes dentro do quarto chorando lá sozinho, irmãos, levanta, fica a marca das lágrimas. Você diz, ninguém viu as lágrimas que caiu, mas o Senhor não somente está vendo, Ele está recolhendo estas lágrimas. Oh, aleluia. Irmãos, o texto de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Cantando vitória, obviamente ainda não estava escrito lá no tempo de Gideão, mas Gideão poderia cantar isso, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jonatas dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E partir e vencer em nome do Senhor, e você pode dizer isso nesta noite, se Deus é. Terceira situação, estou correndo aqui, terceira situação, em que Deus opera poderosamente, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 23, aleluia, poderia, aqui vamos falar de Davi, poderia até lembrar da situação de Davi, diante do Golias, uma situação desesperadora aparente, porque era desproporcional, irmãos. Alguém observar aquela cena, imagina hoje a mídia, né, filmando isso, dizendo, não tem chance. Não vai dar nem para começar, já terminou. Mas Davi, ele olha para essa situação e diz, eu sei o que eu estou enfrentando, mas pode vir, irmãos, quem está com o Senhor e sente o Senhor na vida dele, diz, pode vir, porque não é você, Golias, que está vindo contra mim, não, é eu que estou indo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, certeza da vitória. Certeza de cantar, aleluia, ao Senhor. Segundo Samuel 5, 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás dele, e virá a eles por defronte das amoreiras. Irmãos, o que está acontecendo nesse texto? Mais uma vez o povo de Deus, mais uma vez o inimigo não desiste, irmão. Aqui é mais uma vez o inimigo rodeando o povo de Deus. Mas sabe o que enche de alegria? O que enche de alegria não é saber que o inimigo não desiste, o que enche de alegria é saber que o Senhor não desiste de nós. Mais uma vez os inimigos rodeando o povo de Deus, e mais uma vez o Senhor está presente. E é interessante que nesse texto, Davi ele consulta o Senhor e diz, Senhor, eu vou subir contra eles. E o Senhor diz, não subirás. Espera, aguarde, é importante nós estarmos sempre atentos à voz de Deus. Sempre atento para ouvir sim, mas também para ouvir o não de Deus. Deus diz, não sobe. Porque Deus está falando não para Davi, porque Deus tem uma estratégia e vai trabalhar isso com Davi, dizendo, calma Davi. Mas depois, no versículo seguinte, 24, minha irmã. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Olha o restante do versículo. Porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Esse texto é lindo, porque Deus vai dar uma vitória para o seu povo, sem que o povo até arrancasse uma arma, uma espada. O Senhor diz, não, espera. Momento antes, no versículo 19, o Senhor diz, agora você pode subir, mas depois diz, não, espera. E o Senhor diz, vai por detrás, sobe ali, aparece de frente dele, porque eu estou saindo.
São situações que você, aparentemente, parece que não está vendo nada. Parece que não está vendo o agir de Deus, mas o Senhor está trabalhando. Sabe aquele hino, as irmãs conhecem muito bem, se não me falha a memória, da Shirley Carvalhais, que dizia todo dia a mesma coisa. E você se cansou. Parece que é todo dia a mesma coisa na sua vida. Parece que você não está acontecendo nada. Deus, eu não estou vendo nada. O que é que está acontecendo? Você não está vendo, mas Deus está trabalhando, irmão. O Senhor está dizendo a estratégia, vai por aqui, fica quieto, porque eu estou agindo. Eu estou trabalhando. Senhor, o que é que eu vou ter que fazer? O Senhor diz, daqui a pouco você vai levantar as mãos e vai exaltar o meu nome, e vai adorar meu nome. Mas enquanto isso, espera. Enquanto isso, descansa. Davi esperou a estratégia do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aleluia, a vitória veio. Sabe o que vai acontecer contigo? Esperando no Senhor, a vitória virá. Nós não vamos entender todas as coisas aqui, irmãos. Tem coisas que nós não entendemos mesmo. Tem coisas que nós questionamos, dizendo, Deus, por que teve que ser assim? Isso me feriu muito, me machucou muito. Deus, eu não entendo, não estou entendendo nada. Acalma o teu coração, descansa nele, aleluia. Porque Ele sabe exatamente o que fazer. E nós muitas vezes não sabemos nem o que nós pensamos. Descansa o teu coração no Senhor. Vimos aqui a primeira, segunda, terceira situação, e Deus operando. E Davi, exemplo dos outros, ele poderia dizer, Deus, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos finalizar, irmãos. Quarta situação de vitória, que benção aqui, irmão. Quarta situação de vitória. Nosso Deus é um Deus de vitória. Estamos terminando o ano cantando vitórias. Assim nós vamos iniciar o ano cantando vitórias. E o Senhor continuará conosco. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 2. Para nós iniciarmos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Irmãos, nessa ocasião, nesse texto, o povo estava sendo assolado. Estava acontecendo uma grande seca nessa ocasião. E o homem de Deus, o profeta, ele se levanta no meio do povo. E ele diz, Deus vai agir. Deus vai operar. Sabe naquela situação, irmão, tão aparentemente desesperadora, que você olha assim e você não vê saída. Você olha para amanhã e diz, não, amanhã também não tem nenhuma perspectiva que vai melhorar isso. E a gente nós nos prendemos no nosso mundo, na nossa visão. Mas aí nós louvamos, porque Deus, Ele não pensa como nós pensamos, o caminho dele é mais alto do que o nosso. E quando você está olhando daqui para lá, Deus já está vindo de lá para cá. E às vezes você não está vendo, mas a bênção já está preparada. E o homem de Deus diz, a situação de fome, ele diz, amanhã, por estas horas, vai acontecer milagre aqui. Amanhã, por estas horas, não é o mês que vem, não é o ano que vem, não. Amanhã, por estas horas, Deus irá mover as mãos, aleluia, e vai suprir as nossas necessidades, e vai ter abundância aqui. Mas existia um incrédulo no meio, sempre tem, né, irmãos? Existia um incrédulo ali no meio, e ele vai dizer isso aí no versículo 2, ó. Porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele está dizendo, ainda que Deus, irmãos, quando coloca Deus, aí o negócio muda. O homem de Deus estava profetizando, e este Senhor se levanta e diz, ainda que Deus abrisse janela no céu, isso não pode, não vai acontecer de um dia para o outro, não. Deus não resolve as coisas assim, não. Aí o homem de Deus vai dizer, olha, você vai ver o que vai acontecer, mas você não vai desfrutar disso. Você não vai participar disso. Há bênçãos para aqueles que crêem no poder da palavra do Senhor. Por isso Deus está dizendo a nós esta noite, continua crendo, porque o Senhor é conosco. O Senhor, Ele está conosco. Bendito seja Deus. O que é que vai acontecer? Deus vai operar um grande milagre. Além da seca, o povo cercado aqui, os inimigos sitiaram, não deixavam o povo de Israel sair da cidade, nem entrar na cidade, eles ficaram presos ali. Deus, Ele vai operar, Ele vai no arraial inimigo, Ele vai operar uma confusão tão grande, e eles vão sair em disparada.
A Bíblia diz que 4 leprosos que estão por ali dizem: olha, nós estamos aqui à porta da cidade, se nós não podemos entrar na cidade, se entrar vamos morrer lá, se ficar aqui nós vamos morrer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial dos sírios, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para comer. E eles vão. Chega lá, eles veem que os inimigos não estão, os animais estão amarrados, existe abundância de alimentos, mas os inimigos não estão. Eles comem, se fartam. E voltam para anunciar o rei na cidade, dizendo: nós fomos ao arraial dos sírios, dos inimigos, e lá está assim e assim. O rei apronta o seu exército e diz: vão ver o que está acontecendo, e vão e certificam que de fato é aquilo. E eles pegam todo o alimento, os animais que ali estão. Mas o rei diz: volta rápido, porque pode ser que os inimigos estão armando cilada, eles querem nos tirar da cidade. Quando nós sairmos da cidade, eles vão nos atacar. Vão e volta rápido. Então eles foram, pegaram tudo que tinha de pegar e voltaram correndo para a cidade, irmãos, abastecido, com a bênção por todos os lados. E a Bíblia diz que este homem que diz: ainda que Deus abrisse uma janela nos céus, não vai acontecer isso. Versículo 6, minha irmã. O povo vai e pega os alimentos. Vamos ver isso aqui para terminar, irmãos. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro. De onde vem esse ruído, irmão? Ruído de carro e de cavalo. O Senhor agiu como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Verso 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Versículo 17, por gentileza. E pusera o rei à porta, o Senhor, em cuja mão se encostava. Aqui eles já foram pegar os alimentos e estão voltando. E o rei diz para aquele que diz: ainda que o Senhor abra a janela no céu. O Senhor diz: já que você não foi pegar os alimentos junto com eles, então fica lá na porta para guardar o portão. Qualquer coisa você nos avisa aqui. E o homem fica lá no portão olhando, olha para cá, olha para lá, para ver o que está acontecendo. E o povo que foi, pegou alimento e veio correndo para dentro da cidade. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem que estava ali, o povo veio e atropelou o homem na porta. E morreu, conforme falaram o homem de Deus. E que falou quando o rei descera a ele, verso 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. 19. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém dali não comerás. Irmãos, eu quero terminar aqui cantando vitória, irmãos. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para dizer ao teu coração nesta noite é que em todas essas situações era o Senhor que estava agindo. Momentos pode ter multidão, Deus está agindo. Momentos você pode estar sozinho, o Senhor vai continuar agindo. Porque para o Senhor nosso Deus independe se é com muitos ou é com poucos. O Senhor nesta noite está dizendo ao nosso coração: levanta a tua cabeça. Talvez alguém chegue aqui dizendo: eu queria caminhar, eu queria fazer mais. Mas fulano não me ajuda, fulano não caminha comigo, fulano não me segue. Mas o Espírito Santo do Senhor está caminhando contigo. O Senhor está caminhando contigo, te animando, te levantando e dizendo: marche, vai em frente, porque eu, o Senhor, sou contigo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu poderia falar aqui de Josafá, que venceu a guerra sem levantar uma arma, somente com os levitas. Irmãos, onde já se viu isso? Vencer guerra com cantores, vencer guerra com instrumentos, já viu isso? Só é possível com o Senhor. Pega o seu instrumento, a sua voz, a sua alma, o seu louvor e louve, porque é com esse instrumento que os inimigos vão cair por terra. O inimigo da depressão, o inimigo da ansiedade, o inimigo das angústias irão cair por terra, e você vai continuar marchando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue conosco. Lembre-se, Deus é por nós.